Então, estão se preparando para É. descrer dos resultados, não Olha, é isso? até o Kassab, que é habitualmente muito cauteloso, estuda muito É, as declarações dele, anda dizendo aí alto e bom som e não dá. vamos ver, a gente tem aqui a Lúcia, Alice. Ela esperava lá a apresentação de um candidato com propostas. Ele traz um presidente de outro país, um país que tem relações importantes com o Brasil, para fazer um bate-boca com o atual governo, que cai na armadilha e também baixa o nível e nada contribui para que a sociedade brasileira tenha nessa eleição uma eleição que se disputam propostas. Essa convenção realmente foi um ponto muito negativo do candidato Flávio Bolsonaro. Ele mostrou que não está querendo discutir o Brasil. Pois é, você vê que o próprio Kassab, claro que ele já vem, Kassab e Caiado, numa atitude crítica com relação ao Flávio, mas agora eles falaram da convenção de uma maneira muito consistente, porque essa opinião emitida pelo Kassab é quase consensual na própria base aliada do governo. E entre aqueles que são observadores, como jornalistas, etc., também é um consenso. Para não se dizer, ou eles vierem dizer que a imprensa, a mídia está comprada, porque eles têm dito isso também, né? São os próprios aliados. Porque essa convenção do Flávio, aquilo que não foi um equívoco grosseiro, brutal em termos de estratégia política, foi a parte Disneylândia, infantilizada do processo. Porque aquele vídeo de super-herói, que ele e o Milei figuram pilotando caças, um com a bandeira argentina, outro com a bandeira brasileira, né? Quer dizer, materializando ali numa imagem, o convite a um estrangeiro para invadir o Brasil. Ora, isso só reforça o discurso pela soberania que o Lula tem usado. E não dá nem mais para dizer que o Lula tem usado esse discurso tal, de uma forma eleitoreira, porque o discurso é absolutamente real. Há realmente uma postura que conspira contra a soberania brasileira por parte dessa turma aí, né? Então, assim, esse modo de atuar, que eu estava a dizer há pouco tempo atrás, revela o DNA do miliciano. Eu costumo dizer que o miliciano é aquele miliciano que está na rua operando, está nos ataques, está cometendo crimes, que são os soldados da milícia. Mas tem o espírito, a doutrina miliciana, que é a de não aceitar as regras do jogo, a não ser que eles estejam de acordo com elas. Esse é o espírito miliciano. Se contrariar o que ele quer fazer, ele vai investir contra as leis. E é isso que se chama de marginalidade. Não aceitar aquilo que foi estabelecido para um comportamento coletivo. Então é privilegiar o individual e o interesse daquele indivíduo que for o mais forte, né? Então, eles não estão com essa força, porque o presidente é outro, eles perderam a eleição, mas eles são fortes em termos de discurso eleitoral e de um capital eleitoral que ainda se mantém, porque a direita não foi capaz de fazer a ruptura e distanciamento com o bolsonarismo quando devia ter começado a fazer. Então agora não consegue emplacar um candidato competitivo e fica refém do candidato que eles próprios da direita acham que vai ser derrotado. Esse é o dilema de hoje. Republicanos não foi, está neutro, PP está neutro, né? PSD está rivalizando, União Brasil está neutro, né? Então as dificuldades são muito claras e essa cortina de fumaça que o Flávio tentou transformar a sua própria convenção, ela não é capaz de desanuviar o horizonte para ele, porque os problemas continuam, né? E se nada acontecer de diferente, vai ficar assim até o fim. E a derrota seria iminente. E o pior é que os seus próprios aliados acham que, se algo vier a acontecer antes, capaz de afetar
campanha eleitoral será contra o Flávio Bolsonaro. E é essa desconfiança que torna ainda mais difícil a construção de alianças, a construção de uma chapa com vice, né? E que mantém esses três partidos, União, PP e republicanos, cautelosos, distanciados, porque o que está valendo hoje para a maioria dos políticos é menos a presidência da República e muito mais a composição das bancadas e o fortalecimento dos partidos no âmbito regional, né? Então, pode chamar. Nós estamos discutindo o problema de agressão aos Estados Unidos, com a Argentina, isso tudo deixando com que a população realmente não reflita sobre aquilo que é interessante para um presidente próximo poder resgatar o Brasil desse desastre que ele encontra neste momento, que é comprometimento da renda das pessoas. Então, é uma eleição que nos preocupa, é uma eleição mais importante da história do Brasil e que realmente dá foco a essas baixarias que ocorreram nas convenções nos últimos dias em relação ao relacionamento com a Argentina, com os Estados Unidos, e o Brasil sendo penalizado por vários outros países. Isso realmente diminui a relevância de uma eleição, mascara o resultado da eleição, e de repente vocês veem os dois mais rejeitados tendo ali a maior chance de poder chegar ao segundo turno. Isso é inaceitável. Eu acho que quando acordar, a população não vai querer que esses rejeitados governem mais o país. Eu acho, Bosco, que o Caiado e o Kassab partiram tarde para cima do Flávio Bolsonaro. Ficaram ali titubeando desde o início da pré-campanha e tudo, e só agora estão começando a ousar, cada um a seu modo, com muita elegância, com muito receio de perderem os poucos votinhos que têm. Os poucos votinhos que... É verdade. É que o Noblar saiu do ar naquela hora e voltou com totalmente todo sintonizado. Mas com todo respeito aos dois, também isso é um discurso velho, entendeu? Que não entusiasma ninguém. Eu acho que o Flávio só não seria ou só não será candidato, mesmo a uma derrota, se por acaso acontecer alguma coisa lá com ele, ou novas denúncias venham enterrá-lo, tirar suas chances de vez, enfim, precisa acontecer um imprevisto para que o confronto não seja, para que a peleja não seja travada pelo Flávio de um lado e pelo Lula de outro. Ô Noblar, só para você tocar aí, nessa linha que você está, esse momentinho que você caiu aí na internet, eu estava dizendo justamente o seguinte, que essa convenção, essa cortina de fumaça que ele tentou fazer com a convenção, não elimina os problemas que ele tem. Ele entrou na convenção com os problemas e saiu com os mesmos problemas, ou seja, a desconfiança da sua própria base aliada com relação à candidatura dele. Por isso, os três partidos, PP, Republicanos e União, estão cautelosos, e sobretudo porque, dizia eu aqui, na sua ausência, que aos políticos hoje interessa menos a presidência da República e mais as bancadas que eles vão formar a nível federal e as composições estaduais que podem fortalecer seus partidos regionalmente. Então, nesse contexto, a desconfiança, eles poderiam até estar apoiando o Flávio, independente disso, mas a desconfiança é que possa aparecer alguma coisa na campanha, só uma coisa que vier imprevista é que pode alterar o rumo da campanha. E os aliados dele acham que essa coisa que pode vir a acontecer será necessariamente contra ele, Flávio. Então a desconfiança é um cupim na madeira dessa candidatura. Como você estava dizendo aí. Alice, ainda temos tempo ou acabou? O Paulo Figueiredo, faltou ali o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, para quem não sabe, é um conselheiro do primeiro time de conselheiros do seu Flávio Bolsonaro. A exemplo do Eduardo, do fugitivo,
Ele também fugiu para os Estados Unidos, está lá, se diz um exilado e tudo, papapá, porque se ele vier para cá, ele tem muitas complicações com a justiça, muitas complicações com a justiça. E por E o seu desvio de dinheiro. de desvio de dinheiro, exatamente. E o seu Paulo Figueiredo foi aquele que soltou aquela bomba de fazer um vídeo. Ele adora fazer vídeo. Ele se acha mais importante do que ele é. Ele pode ser muito importante para a família Bolsonaro, para a candidatura do Flávio. Mas outra importância não tem. Nunca conseguiu chegar a subir degrau e a uma pessoa famosa, mas não importa. A força dele está em influenciar o Flávio. E ele foi o autor daquele vídeo que repercutiu muito de críticas, de lamentar porque, ou de criticar as mulheres, dizendo que elas não sabem votar e tudo, papapá. E isso sim, isso repercutiu muito. Mas de ontem para hoje, ele fez um novo vídeo e esse ele conseguiu. Acho que a gente pode ver o vídeo, né? Quando eu digo que os jornalistas são putas, pagas para dizerem o que estão dizendo, pagos regiamente. Ainda não. É porque você caiu de novo aí para. Eu caí de novo? Então continua, explica, Flávio. Ô, Bosco. Não, você de novo? Não, já retomei? Já retomei? Já retomou. Pode continuar a sua. Você estava falando do baixo nível do vídeo dele, etc. Não, e ele agora, neste vídeo, então, no outro, ele tem uma fixação nas mulheres. Mas não é uma fixação boa, é uma fixação ruim, muito ruim, de achar que elas não sabem votar, que elas são inferiores, que etc e tal, papapá. Depois daquele vídeo, ele agora fez esse aqui, esse dirigido principalmente às jornalistas. Citando, inclusive, nominalmente, uma, pelo menos, dela, nossa colega Miriam Leitão. Veja o que é que esse conselheiro do Flávio disse. Quando eu digo que os jornalistas são putas, pagas para dizerem o que estão dizendo, pagos regiamente, eu não estou falando metaforicamente. Vocês devem ter visto a notícia sobre o recorde de gastos públicos do governo em publicidade. Entendam, esse dinheiro vai parar na mão de jornalista. É esse dinheiro que paga a folha de pagamento. Todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Vamos falar as coisas como elas são. Poder 360, Folha de São Paulo, esse governo que paga a existência dessas pessoas, que como não tem audiência, não tem mais leitores, não fossem esse dinheiro do governo Lula, essas pessoas, não há talento delas. Elas estariam desempregadas, elas estariam catando lixo na rua. Ou se prostituindo. Algumas talvez tenham até aparência para se prostituir. Outras não. Não vou citar aqui nomes, mas tem dificuldade de imaginar se, por exemplo, vou citar nome, sim, se a Miriam Leitoa, por exemplo, caso não tivesse uma teta para mamar na Globo paga com o nosso dinheiro, tenho dúvidas se haveria demanda caso se prostituísse. Tenho dúvidas. É mais uma que não merece ser estuprada, como todas as outras não merecem, mas essas talvez um pouco mais. Vamos parar por aí, porque eu acho que já foi baixaria demais. O senhor Paulo Figueiredo Neto, do último ditador, general João Batista de Oliveira Figueiredo, não sei, tem que haver alguma coisa, tem que ter um limite. Ele não pode. Vocês viram que ele repetiu aí, na verdade, o que o Bolsonaro disse lá atrás, quando ainda era deputado, se referindo a uma deputada do PT do Rio Grande do Sul, que ele disse: não vale a pena estrupar. É tão feia que não vale a pena estrupar. O Bolsonaro foi processado por isso. Depois acabaram arquivando o processo.
Ele era presidente da República, etc. e tal, papapá. O seu Paulo Figueiredo também deveria ser. Eu acho que ele ultrapassou todos os limites do que seria possível, eu nem digo razoável, possível, em sua crítica. Isso não é uma crítica, isso é um crime. Está claro que é um crime. Você não pode dizer coisas desse tipo e ficar impune. Terminamos, Alice? É. Muito bem, Bosco. O programa de hoje, com todos esses percalços, chegou ao fim. Lhe agradeço muito a sua participação e digo para aqueles que nos acompanham que não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. É. Eu vou despedir o programa no lugar do Noblar, a menos que ele volte rapidamente. Mas. Voltou Hoje aí. tá bom, hein? Estaremos de volta amanhã, às 21 horas, se Deus e a internet permitirem. Tchau, dê likes. Abraço aí, Noblar. Abraço, gente. Tchau, obrigado, Bosco. Nada.